sumo, né? E aí volta, e aí aparece. Tá me ouvindo bem? Boa noite, de novo sim. Tá me ouvindo? Responda sim se está me ouvindo. Sim, maravilha. Agora sim. Gente, eu sou criança ainda nisso. E muito obrigado, Cristina, Luísa, Jefão, Linguagem Ácida, Diego, Elias, Yolanda. Aí, maravilha. Som perfeito. Ainda bem, Yolanda, coisa boa. Lilian, joia. Então vamos começar então. Eu sou mirim, eu sou criança ainda nas lives, tá? Então, hoje é um dia importante que nós vamos comentar várias coisas relativas à Covid-19, tá? Você pode aqui no chat ao vivo fazer tua pergunta, tá? E para a gente responder. Esse microfonezinho, ó, foi o pessoal do canal que me deu de presente, tá? Então, obrigado a quem está inscrito, que graças à inscrição de vocês a gente pôde comprar o microfonezinho, tá? Então agora começamos mesmo para valer. O Brasil, vocês têm notado, que está apresentando um perfil de mortalidade um pouco diferente a outros lugares do mundo, principalmente Itália e Espanha. E o que tem acontecido basicamente no nosso amado Brasil? Nós temos observado, e isso não é eu que estou contando, não é nenhuma novidade, Rio de Janeiro, Everaldo, isso aí, Everaldo, aí tá complicado, né, Everaldo? Tá ressuscitando gente aí que fizeram uma nova maneira de avaliação dos óbitos, né? É complicado, né? A gente alterar a estatística é complicado. Então a gente tem notado o quê? Como a gente não tem teste em grande quantidade, nós acabamos tendo uma subnotificação, nós acabamos tendo um represamento de exames. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui em Sergipe, que é a minha terra, né, que a gente trabalha aqui na universidade, e nenhum outro lugar, mesmo sendo gaúcho, a terra que me acolheu, mas o Nordeste está enfrentando sérios problemas. Vocês estão vendo o Ceará, vocês estão vendo o Recife, aqui é o nosso entorno. E agora Recife mostrando, né, o colapso, Ceará mostrando o colapso, Alagoas também. E o que tem acontecido? Nós não temos teste em grande quantidade. Né? São Paulo, né? Isso mesmo. Não temos teste em grande quantidade. E o teste que nós temos, é complicado. Porque o teste que nós temos tem uma péssima qualidade. Então veja que problema. Além de nós termos pouquíssimos testes, nós temos testes de péssima qualidade. E aqui eu vou falar do kit que é vendido foi comprado pelo Ministério da Saúde, que é o kit Wonderful. É feito em Guangzhou, na China, e aí as pessoas têm que entender duas coisas bem diferentes, tá? Uma coisa é a gente falar mal da China por aspectos xenofóbicos, eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas uma coisa a gente tem que entender, quem trabalha em laboratório sabe, que há mais de 20 anos a China é a que produz a matéria-prima para se fazer os insumos laboratoriais, então os testes rápidos. Então, aquele anti-HIV, aqueles outros testes utilizados no laboratório, o teste para anti-HVA IgM, para hepatite A, o HBsAg para hepatite B, todos vêm da China. Então, a China detém essa tecnologia. E foi confortável para a gente, para os outros países do mundo, confiar que a China produzisse, porque a China tem mão de obra barata. Pra você ter uma ideia, lá na China, eles ganham por hora. Então, se você trabalhar 15, 20, 30 horas, o problema é seu, você vai ganhar pela carga horária que você trabalhou. E adoeceu, caiu fora, já tem outro na fila esperando para entrar. Então, a mão de obra é muito barata, por isso que os produtos são muito baratos. Então, a gente se acostumou com esse produto da China, que, diga-se de passagem, tem uma qualidade boa, não é uma qualidade ótima, mas é uma qualidade boa, mas
Mas, com a pandemia e começou lá, o que aconteceu? Eles ficaram parados. E nesse tempo que eles ficaram parados, a produção parou também. E para você fazer um teste rápido, você precisa do antígeno. Lisandro, o que é isso, antígeno? Antígeno é o agente etiológico, o micro-organismo. No meu caso, o antígeno é o novo coronavírus. Boa noite, Sergipe. Boa noite, Samara. Então, eles fabricaram o antígeno para fazer o teste rápido numa velocidade absurda. E o que acontece? Pode ter comprometido, como a gente sabe, que comprometeu a qualidade dos testes rápidos. E aí a gente vê o que tem acontecido. Inúmeros casos de falso negativo na testagem. Então, aquele paciente que tem sintoma, falso negativo na testagem. Então, aquele paciente que tem sintoma, faz o teste e dá negativo. Outra coisa que é importante, Guarulhos, São Paulo, isso aí, Jefão. Lembrar que o teste rápido, ele detecta anticorpo. Mas o que é o anticorpo? Então, a gente tem que entender o ciclo do vírus. Vírus, olho, nariz e boca, fica nessa cavidade e vai penetrar pela proteína spike, que eu tenho cérebro, coração, intestino, fígado e pulmão. Então, ele penetra por esse sistema pela proteína spike e vai para os tecidos. Lisandro, qual o melhor método para diagnosticar a Covid-19 nos primeiros dias de sintoma? Então, de 0 a 5 dias. O RT-PCR. Polymerase Chain Reaction. Então, horas. E como muitas pessoas estão fazendo, o que acontece? Demora para ser o resultado. Aí muitas pessoas estão no hospital, estão internadas, sem o resultado do exame. Esse é o RT-PCR. Deve ser feito até o 5º dia. Depois do 5º dia, não adianta você fazer, porque a sensibilidade do teste vai cair. Lisandro, o que é a sensibilidade do teste? É quanto o teste tem capacidade de pegar. 68%. Traduz, de cada 100 pessoas, ele só pega 68. Isso é a sensibilidade do teste de biologia molecular, o RT-PCR. O anticorpo, ele é formado depois que tu tem contato com o vírus. Quanto tempo leva para formar o anticorpo? Depende de pessoa para pessoa. Em torno de 8 dias, tu já começa a formar os anticorpos. E aí, é ali que o teste rápido pega. E aí eu trouxe para você o teste rápido. Então, esse aqui é o teste rápido. Tá dando para ver? Tá dando para ver, né? Se você tá vendo que tem uma área controle, aqui o Czinho, aqui, e tem uma área teste, tá? Então, esse é um teste de Covid-19 reagente combo. Por que combo? Por que combo? Porque aqui tem o IgG e o IgM. Então, aqui, nesse teste, que é o teste Wonderful, eu tenho um teste reagente. Só que esse teste Wonderful, eu não consigo dizer para o paciente se ele teve o novo coronavírus ou se ele tem agora. Esse aqui é um teste. Tá dando para ver? Não reagente. Tá travando? Será que voltou? Esse é não reagente. Bem fraquinho mesmo, mas esse aqui é reagente. Tá? Então, esses são os testes rápidos. Então, era isso que eu queria falar sobre o teste rápido. E não é o teste rápido que vai determinar que você tenha a doença. Então, mais exames com seu médico vão poder determinar se você tem ou não a Covid-19. Então, isso é importante. Você ter os critérios para avaliar se você tem a doença ou não.
Quem que vai avaliar isso? O seu médico, solicitando outros exames. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar hoje. Sua face está bugando, meu Deus. Desliga a internet aí, tá dando bem? Mais ou menos? A internet de noite todo mundo quer entrar, né? Aí acaba reduzindo, eu peço desculpa, né? Depois eu gravo um vídeo. Estamos na nossa curva, no máximo que nós estamos chegando de aumento da mortalidade. Então nós já estamos com a quantidade de pessoas que estão morrendo por dia em todo o Brasil, chegou num limite comparado aos países europeus. E isso é preocupante. E a gente está vendo o que está acontecendo em São Paulo, a gente está vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro, Manaus, Recife, e isso é problemático, pela questão, que todo mundo já sabe, das UTIs lotadas e das pessoas que procuram atendimento e não conseguem porque não tem mais vaga. E para somar com tudo isso, tem as pessoas que acreditam nas fake news. Então nós viemos aqui na noite de hoje também para derrubar algumas fake news, como por exemplo, água com vinagre ou água quente mata o coronavírus, é uma fake news. Algum tipo de chá de ervas não tem efeito sobre o novo coronavírus. Medicamentos, os estudos estão sendo conduzidos. Só que não é assim para o estudo ficar pronto. Como que é feito esse estudo? Com 1.000 pessoas, no mínimo, para a gente ter uma noção se a droga funciona ou não. Então, muitas pessoas, eu usei cloroquina, hidroxicloroquina, melhorei. Pode acontecer, mas a gente tem que ter dados embasados na ciência. Então, estudos clínicos randomizados, duplos cegos sendo conduzidos, para ter uma noção se a droga funciona ou não. Então, até o momento, não se tem uma droga que diga, é essa aí, é essa droga aí. Vou falar um pouquinho do Remdesivir. O Remdesivir já tinha sido testado para Ebola, para MERS, e não foi bem sucedido. Para o novo coronavírus, ele está tendo algum grau de eficácia. Lopinavir e ritonavir são os medicamentos que são utilizados para o coquetel para o HIV. Testaram no início, alguns pacientes tiveram resultados bem promissores, mas falhou na fase 4. Então, veja, precisamos realmente de um conjunto de drogas que possa ser realmente efetiva contra o novo coronavírus. Mas o que está acontecendo no Brasil em particular? Nos estudos que a gente está lendo, que a gente está vendo, que a gente está observando, e no estudo, a pesquisa epidemiológica que a gente conduziu aqui em Sergipe, o que a gente viu? A gente descobriu muitos pacientes assintomáticos. Então, com IgM, fase aguda, provavelmente tem entrado em contato com um novo coronavírus. IgG já entrou em contato, já formou os anticorpos de memória, que a gente fala a cicatriz imunológica. O que a gente viu? Muitos assintomáticos. Então, em hipótese, os estudos têm demonstrado que o vírus já mutou 11 vezes. 11 vezes. E as cepas que estão circulando são 3 cepas importantes. A cepa L, que ela é muito letal, ela causa muita morbidade. A cepa S, que ela é mais assintomática, que ela é uma cepa assim, que causa sintomas mais leves ou até nenhum sintoma. E a cepa S1. Então, da última se tem poucos estudos, mas se tem muito da L e da S. Poucos estudos, mas se tem muito da L e da S. Que em Sergipe ou no Nordeste esteja circulando essas 3 cepas, mas também esteja circulando essa cepa
do vírus que causa um quadro mais assintomático. E aí é por isso, eu estou dando o exemplo do nosso estado, Sergipe, que eu tenho menos pacientes morrendo em relação à quantidade de casos. O médico e depende muito do paciente, da história clínica do paciente. Tá travando? Tá travando aí, Pan? Como é? Muito bem. Esse horário é complicado por causa do fluxo, né, da internet. Vamos ver se continua travando. Ver se a gente melhora o negócio. E agora a gente melhorou ou não? Voltou? Opa, voltou. Maravilha, voltou. Eu acho que eu não paguei a internet. Não, brincadeira. Então, o tratamento é individualizado para cada paciente, tem um tratamento respectivo ao seu quadro clínico. Tem paciente que só oxigenoterapia resolve, e mais um anti-inflamatório, um antibiótico. Tem pacientes que usam um coquetel, um antirretroviral, e utilizam oxigenoterapia e o usado. E os médicos, com certeza, estão fazendo o seu melhor na tentativa de salvar o máximo de vidas que puderem. Mas, se a gente não tomar as medidas de cuidado, de isolamento social, o vírus ele transmite pessoa a pessoa. Então, uma pessoa pode contaminar 406 pessoas. E isso extrapola para 1.000 da disseminação do vírus das pessoas que estão circulando. Então, a única maneira do vírus não se disseminar na comunidade é as pessoas ficando em casa. Só que aí nós temos um pequeno e grande problema, que é a característica brasileira. Nós temos uma população que quase 90% depende do SUS e nós temos uma quantidade enorme de pessoas autônomas que precisam trabalhar para ganhar o seu salário. E a gente é solidário com essas pessoas. Essas pessoas não conseguem ficar em casa. Por quê? Se elas não trabalharem, elas não... Comunidades mais pobres. Ali perguntou, deixa eu voltar lá, ó. As comunidades mais pobres me preocupam bastante. Por quê? Porque não tem um saneamento, porque não tem uma condição social, e aí é muito bonitinho dizer, né? Ah, lave as mãos, o álcool gel, só não tem condição. E ela vai acabar se infectando. Quanto tempo o vírus fica no organismo? A Sildene Amaral perguntou. Olha, Sildene, tem paciente que fica até 30 dias com o vírus. Tem o relato de uma colega lá de Minas Gerais, tem uma paciente há 45 dias com o vírus. Então, ainda é muito prematuro a gente afirmar se o vírus, ele naqueles 14 dias, naqueles 25 dias, ele desaparece. É muito prematuro ainda isso. Por quê? Porque é um vírus novo. Então, as pessoas querem que a sorologia dê uma coisa, querem que o PCR dê outra. Não é matemática, é ciência. E a ciência, ela varia de pessoa a pessoa. Ela tem que estudar sobre a Covid. Olha, a Geice entrou. Querida Geice, lá do laboratório. Né? Travou, continua travado? Como é que tá as coisas aí? Tá bem ruim, estão dizendo que tá bem ruim. Enfim, gente, o que a gente vem trazer na noite de hoje? Nós vamos trazer a mensagem de que recém começamos a nossa curva, a única maneira de evitar o vírus é ficando em casa, o distanciamento social, o uso da máscara é obrigatório, né? Então todo mundo usando máscara, por favor, para que o vírus desapareça na nossa comunidade.
E aí, daqui a 2 anos, vai fazer parte do calendário vacinal. A gente vai ter uma vacina, se Deus quiser. Mas até lá, o isolamento social, lavando as mãos, é a maneira da gente se prevenir contra o novo coronavírus. Vacinas. São 108 vacinas sendo estudadas e 15 confiar que as medicações, ainda eu tenho uma gama de medicações muito grande, mas não tem uma medicação que resolva, e as vacinas estão sendo sintetizadas, em breve nós teremos o resultado da vacina, mas enquanto isso não acontece, ficar em casa é a melhor maneira de evitar pegar o novo coronavírus e agravar. Aqui em público, parabenizo pelo excelente trabalho. Obrigado, Cristiano. Deus te abençoe, querido. Valeu. Eu também tenho muita admiração por você. Então, o que eu digo para vocês? A única maneira é ficar em casa. Agora, na segunda-feira, segunda etapa do nosso projeto, coletando dos essenciais. Então, os profissionais de saúde, todos os profissionais de saúde, uma pequena parcela de cada setor, nós iniciaremos, e depois dos essenciais, os guardas municipais, o pessoal da SMTT, a Polícia Civil, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e todos os outros que fazem parte dos essenciais. Vamos tentar fazer o máximo possível. Na sua linha de estudo, o Itamar perguntou, você acha que vamos ter uma nova onda de coronavírus? Sim, vamos ter uma nova onda, sim senhor. Vamos ter essa onda agora, esse tsunami que está vindo, estamos recém na base do tsunami, isso vai aclimatar, vai reduzir. Quando vai acabar? Então, o tema da live está chegando, né? O tema da live é até quando? Então, os estudos, eles predizem que a nossa onda ela vai terminar em meados de setembro. Então, setembro nós teremos o final, por assim dizer, da onda. Claro que o Brasil tem o tamanho de um continente e que para outros estados pode ser diferente, mas assim, no geral, em torno de setembro. Digamos que outubro, novembro já está tudo finalizado, mas setembro a gente começa a ter um declínio bem importante. Então, junho, um mês complicado, julho, um mês complicado, agosto, um mês complicado também, mas já começando a ter um declínio, e aí setembro eu tenho já uma redução do número de casos infectados. E é aquela terminologia na epidemiologia que todo mundo sabe. Quando 60% da população adquirir o vírus, ele vai desaparecer naturalmente. Só que não se sabe ainda ao certo quanto tempo esse IgG, que é o anticorpo de memória, que é a cicatriz imunológica, ele fica no organismo e se ele realmente protege. Porque uma coisa é você produzir. Vou dar um exemplo. HIV. HIV o cara produz o anti-HIV. Mas o anti-HIV protege do HIV? Não. O HIV continua ativo no corpo e teve um caso lá na Inglaterra que o cara zerou o nível da carga viral. Um único caso no mundo inteiro, que ainda está sendo estudado, mas foi bem noticiado pelas mídias. Então, é prematuro a gente dizer que o novo coronavírus, que esse anticorpo vai proteger. Então, até o momento, tem estudos que falam que sim, que protege. Mas a gente tem que esperar o tempo ele permanece. No último estudo que eu li, ele fica em torno de 24 meses. Mas temos que ver se isso realmente se confirma. Tem casos de paciente que forma anticorpo e o anticorpo some. Desaparece. Tem casos de crianças e adolescentes que formam bem pouquinho anticorpos. Então, isso é que as pessoas têm que colocar na cabeça, que não é matemática, que temos que estudar mais ainda, cada vez mais, para entender a fisiopatologia do novo coronavírus. Tem o pé do Covid agora, aquele pé arroxeado, característico dos problemas coagulativos. O uso de anticoagulantes foi implementado e está fazendo bastante sucesso. Tem a encefalopatia, o dano neurológico causado pelo Covid, a barreira hematoencefálica
está atravessando a barreira placentária, está ocorrendo a presença do SARS-CoV no leite materno. Estudos mostravam que não, agora outro estudo mostrou que sim. Então, é muito prematuro falar qualquer coisa. Será que ele não fica albergado no baço, no linfonodo, e depois ele volta? Ele recidiva? Será que esse anticorpo ele persiste? Então, não se sabe. A resposta é até quando? Que é o tema da nossa live. Até a população se contaminar e sobreviver, e o vírus naturalmente ele desaparece. Mas qual é o problema disso tudo? É contaminar paciente com diabetes, com cardiopatia, com hipertensão, obeso, pelo status inflamatório na obesidade, isso é bem importante a gente lembrar, idoso, a partir dos 60, 70 anos, quanto mais vai aumentando a idade, então a partir dos 80 anos vai para 14% de óbito. Então, quanto mais idoso, pior para a Covid. Então, esse idoso tem que ficar em casa. E é justamente ele que é teimoso, né? Justamente ele que é teimoso. Não quer ficar em casa, né? Tá irritado de ficar em casa. Quer ver os netos. A gente entende a aflição, né? E a preocupação. Mas uma coisa que a gente tem que entender. Obrigado, Ginaldo. Valeu. Brígida, obrigado, tá? Ana Maria, valeu mesmo. Marilene, obrigado. Michele, imunidade cruzada. Boa, Michele, vou comentar. Então, a gente tem que entender que temos que ficar em casa quem pode. E quem não pode, lisando esse pessoal que diz que está recuperado, eles fazem novos exames de RT-PCR, tomografia. Se não teve algum dano, boa pergunta, já vou responder. Vou primeiro falar da reação cruzada. Isso é bem importante. Qual o melhor teste que existe? Não tem. Não tem melhor teste. RT-PCR, é o padrão ouro, 68% de sensibilidade. O Registro do Ministério da Saúde precisa de validação, precisa que tenha certeza do resultado. Você imagina, gente, você fazer de um médico isso aqui, de uma enfermeira, de um fisioterapeuta, do nutricionista, do farmacêutico. Então, é um teste perigoso. E saiu a nota da Anvisa. Saiu a nota da Anvisa. O teste rápido não pode ser usado como diagnóstico. Somente o médico, com sinal e sintoma e mais exames, pode chegar no diagnóstico. E as pessoas estão na doideira, no devaneio. Eu brinco que o teste de Covid virou que nem horóscopo, né? A pessoa quer saber, todo mundo quer saber o seu. Eu quero ver se eu tive, porque eu não tive sintoma. Oh, meu Deus, o que está acontecendo? Aí vai no laboratório, faz, dá um resultado. Aí vai no outro laboratório, faz, dá outro. Aí usa outra metodologia. E não é assim que funciona. Não é assim. Converse com o seu médico, ele vai de quimiluminescência, de fluorescência de anticorpos. O método de ELISA, que ainda está sendo estudado, é um pouquinho demorado, mas também é um método muito bom. Nós estamos com a parceria com a Federal de Pelotas, com o Dr. Fabrício, para fazer uma ELISA brasileiro, com antígeno brasileiro, que o ELISA é barato para lançar nos laboratórios. Então, é prematuro a gente fazer um teste desse e ficar repercutindo. Outra coisa, quem interpreta o exame é o médico. É o médico que vai interpretar. E as pessoas estão interpretando, está entrando o teste rápido em farmácia, a gente vai dar o curso pelo Conselho Federal de Farmácia, para ensinar as pessoas a interpretar também o teste rápido. É um serviço para a comunidade, é legal ter teste rápido na farmácia, só que tem que ter critério. Tem que saber como pegar, não vai pegar. Porque tem que deixar formar o anticorpo. Então, veja, você tem que entrar em contato com o vírus, o sistema imunológico forma o anticorpo e aí o teste pega. Lisandro, me diz uma coisa. Quanto tempo o teste rápido pega? Se um case report aqui de Sergipe de uma paciente que se reinfectou já tendo sorologia positiva. Tá? Quando sair o artigo, eu coloco lá na página. Por enquanto eu não posso comentar, porque é sigiloso e é inédito no Brasil. Agora não é mais o que eu falei, mas cruzada, sim. Com o quê? Com outros vírus, A, B, C, D e E, ou E, né, como fala aqui no Nordeste. Grávida, primeira fase da gestação, última fase da gestação,
FAM positivo, quem tem lúpus, artrite reumatoide. Então, muita coisa pode dar reação cruzada, um falso positivo. Anticorpo irregular, também. Paciente em tratamento oncológico, também. Então, o que eu digo para vocês? De novo, o teste não é definitivo. Um teste desse não é definitivo. Somente o médico, com mais exames, pode chegar à conclusão. E aí, quem fez a pergunta, deixa eu ver aqui. Nova onda. Parou de travar? Sinaliza aí. Tá travando? Como é que tá? Ah, tá aqui. O Itamar perguntou. Tomografia. Isso, Itamar. É o vidro fosco na tomografia, tá? Então, fica com aspecto de vidro fosco. Só que cuida, tá? Porque o vírus sincicial respiratório também faz vidro fosco. Então, eu vi uma excelente live da doutora Ian, que é uma infectologista renomada da Unifesp. Então, febre, outra coisa legal que eu acho fantástico, né? Acho fantástico, acho muito interessante. As empresas agora vão colocar termômetro a laser para medir a temperatura das pessoas. Legal. Só que esqueceram de dizer que na Covid só 65% das pessoas fazem febre. Sim. Todo mundo tem tosse, tem relato de um paciente que teve dor de ouvido e era Covid. Teve um outro paciente que teve dor no fundo do olho, osmia e ageusia. O que é isso? Deve ser a conexão, eu acho que é. Melhorou agora? Tá mais ou menos? Sinaliza aí. Transmissão assintomático que pega sintomático do mundo. Fica, como tem no nosso vídeo no canal, fica nos objetos, fica até 4 dias nos objetos. A pessoa, eu estou conversando aqui, eu estou particulando o vírus vai. Outra coisa, a máscara N95. A máscara N95 deixa cruzar o vírus. O vírus vai cruzar. Então, 5%, ela vai deixar passar 5%. Isso é importante a gente entender que os EPIs, eles protegem, mas tem que ser EPI de qualidade. Tem que trocar os EPIs. Tem que ter cuidado na hora de repor os EPIs. Então, isso é bem importante. Vamos finalizando, né? Ó, aqui, Ginaldo. O positivo num teste rápido devo ir para o isolamento? É uma pergunta complicada, né, Costa? O ideal que seja, né? Se for um falso positivo, é melhor que você vá para casa e fique 7 dias e não contamine ninguém, do que tá provavelmente esse tipo de cepa. E o tipo de organismo, né? Criança e jovem é uma maravilha. Ele pegou o Covid e nem sabe. E está transmitindo para o vovô e para a vovó e vai mandar o vovô e a vovó para a UTI. Então o problema é esse, das crianças em contato com os adultos. Qual o tempo de exposição da N95? É complicado. Geice, é só reiniciar a live. Aí tu me mata, né, Geice? Qual o tempo da exposição da N95? A N95 ela tem que ser trocada no mais rápido possível. Então não pode usar o dia inteiro a N95, ela vai ficar impregnada. 43 minutos de live. E eu vou encerrar, né, já que está travando, para vocês também não ficarem nervosos aí. E depois eu prometo que eu gravo um vídeo comentando isso que a gente falou aqui. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Obrigado por todos que compareceram na nossa live, né? O Jefão, a Linguagem Ácida, o Vanderlúcio, o Diego, a Yolanda, a Josi, a Cristina, a Luísa, a Regina, o Ailton, a Yolanda, a Lilian, a Renata, o Marino, o Vanderlúcio, a Michele, a Elis. Desculpa se eu esqueci de falar alguém, tá bom? Uma boa noite para vocês, tudo de bom. Um bom dia para quem está assistindo agora.